se compreender a Zona Sul, além de Santo Amaro, ou mesmo Santo Amaro, incorporando o Jabaquara, porque o Jabaquara, o eixo do Jabaquara era Santo Amaro, os ônibus ou iam para o centro de São Paulo ou vinham para Santo Amaro. Santo Amaro era o centro comercial da Zona Sul, era o principal. Pelo menos na minha infância e pelo que a gente vê na documentação. Muito provavelmente por conta da industrialização e por surgir um centro comercial que era uma alternativa para quem queria comprar produtos industrializados no Jabaquara, ao invés de ir para o centro, vinha para Santo Amaro. E quem trabalhava também na indústria, era lá do Jabaquara, tinha talvez uma linha, né? Não uma linha ininterrupta, mas uma linha de fábricas que vinham pequenas fábricas, né? Assim, desde o Jabaquara, passando pela Vila Santa Catarina, pequenas fábricas mesmo, na cidade Ademar. Eu próprio trabalhei numa fábrica que fazia resistência de ferro, que era uma fabricazinha de fundo de quintal, logo quando cheguei de Minas, ali no cruzamento do Miriam com a cidade Ademar. Eu morava na cidade Ademar. Então, o centro era Santo Amaro, inclusive para quem morava no Jabaquara. Então, talvez tenha que, quando pensar Santo Amaro, não pensar Santo Amaro de lá para cá, mas Santo Amaro daqui para lá também. Santo Amaro, o centro de Santo Amaro para o extremo da Zona Sul, até o penhasco, né, do Jabaquara, né? Que são dois penhascos, né? São dois morros, o Morro da Catarina e o Morro do Jabaquara. Então, mas pensando que Jabaquara faz parte de Santo Amaro, talvez mesmo num passado remoto, talvez a gente possa dizer que aquele trecho do penhasco do Jabaquara possa ter sido também eixo dos fugitivos da Estrada de Ferro, dos que vinham pela Estrada de Ferro, que vinham até a altura de Santo André e se embrenhavam ali na mata para atingir Santos. Então, não é muito preciso, né, a geografia do quilombo do Jabaquara. É impreciso. Mas como o Jabaquara no passado envolvia tudo, desde ali da serra, o comecinho da Imigrantes, até a descida, na verdade até lá embaixo, até em Santos, tudo aquilo ali era chamado Jabaquara. Desde o comecinho da Imigrantes até o pé da serra, era tudo chamado Jabaquara. Pela documentação, assim, né? Dá para saber. Então, podemos dizer que tem uma mística do quilombo do Jabaquara, mas tem as terras do quilombo, que é para onde os governantes, a Câmara Provincial mandou os alemães. Eles mandaram os alemães para o que eles chamavam a Terra do Quilombo. Terra do Quilombo, Quilombo dos Pretos, alguma coisa assim, deveria começar, aparentemente, no Morro do S e vir até a Mombaça. Terra dos Quilombos, Quilombos dos Pretos. Põe os alemães nos Quilombos dos Pretos. Isso em 1827, a documentação fala. Porque provavelmente para colocar, eles não queriam os alemães aí, né? Então, para colocar os alemães tanto num lugar de conflito, como também, eventualmente, se eles entrassem em guerra com os quilombolas, morrendo os dois, seria bom para os proprietários de terra, né? Se deixasse o conflito entre os alemães e os quilombolas de Santo Amaro, resolvia dois problemas, né? Porque eles não queriam se responsabilizar de ter que, como estava contratado, que era oferecer terra,
subsídio e assistência. Então, os primeiros alemães são alocados ali, nessa faixa. E provavelmente também aí é terra quilombola por conta do nome que ficou no eixo que vai do Jardim Jacira até a linha de ferro, que é Mombaça. Mombaça é o nome de um pequeno reino na região no norte de Moçambique, Mombaça. O que indica que provavelmente pretos mombaças viviam nesse território. Do Jacira até onde? Do Jacira até a linha do trem. Do Jacira até aqui na BR, na verdade. Até a Aldeinha, um lugar chamado Aldeinha, um bairro. O bairro Jacira, que é na fronteira de Itapecerica com Santo Amaro. Então, Morro do S, Jacira, até aqui, a Mombaça, eu imagino que isso era terra infestada de quilombola. Imagino, não tenho documentação, não consultei, esporadicamente uma outra coisa, um grupo de fugitivos que foi localizado na encosta do Capão, Caapão, né? Caapoão, né? Matão, Mata Grande, Capo, aportuguesado para Capão, a terra dos índios, o mato dos índios, Capão, até a Mombaça. É muito comum a gente ouvir a história dessa região sempre a partir da colonização dos alemães, né? Porque é uma memória que foi construída sobre Santo Amaro e, por extensão, para Itapecerica também, que é dentro da visão de colonizar com branco, para ter civilização e tal, mas é também o lugar que esses descendentes de alemães ocuparam na sociedade. Eles com as suas fábricas, primeiras fábricas do final do 19, fabriquetas, né, manufaturas, eles também ascenderam politicamente. Como eles ascenderam politicamente, eles foram também construindo essa memória. E é a memória que a gente é educado. Eles fixaram seus monumentos, né? Praça Isabel Schmidt, o cemitério, então o cemitério de Santo Amaro, cemitério de Parelheiro, cemitério de Itapecerica. Eles constituíram esses cemitérios com reserva, né, separado para escravo, para os alemães e para os brasileiros, né? Como é que se deu isso? Você pode repetir isso? Por que a gente sempre vai contar a história dessa região a partir dos alemães? Porque, justamente por isso, os alemães, eles se inserem, né, na paisagem social, eles ascendem socialmente e começam a construir seus monumentos, pôr nome nas ruas. E mesmo que tenham ruas com outros nomes, até nome de preto, por exemplo, sei lá, Luiz Gama, que tem em Santo Amaro, tem em Itapecerica, tem em outros lugares, mas esses nomes não têm o mesmo valor que os outros. E a nossa busca também de germanista, né? A elite brasileira queria ser, sobretudo no final do século XIX, queria ser alemã, né? A Alemanha e os Estados Unidos disputavam modelos de Estado Nacional para a elite brasileira. A elite brasileira queria ser alemã, porque talvez ser alemão já no final do XIX era mais bacana do que ser mestiço, preto ou português, né? Germânico. Quais são os resquícios que você tem da rota, né, dessa rota do interior de São Paulo até o quilômetro do Jabaquara, pelos escravizados, Salomão? Como você encontrou, como estão os resquícios dessa história aqui? Então, são muitos fragmentos, ligando fragmentos que aparecem nos textos historiográficos e nos documentos. Aquela série de documentos avulsos
que foram coletados na década de 30, a partir da USP, que chama uma série chamada Documentos Interessantes. Então, uma parte está nisso, outra parte está na bibliografia, no pouco de bibliografia que tem disponível. Então, tem na Maria Odila, Cotidiano e Poder em São Paulo, tem na Vicembar, não lembro. Forros e Ladinos? Forros e Ladinos, né, da Vicembar. Os dois textos da Vicembar, o outro que é sobre feitiçaria e pá, nesse também tem falando sobre... Então, tem nesses documentos in natura, documentos interessantes. Como se aparece nesses documentos? Como que aparece? Nesses documentos oficiais, como... São fragmentos, né? Então, o delegado X da província mandou vir a Ferros fulano de tal, que pertence ao fazendeiro tal, ou ao sitiante tal, da comarca de Santo Amaro, porque fugiu ou porque ameaçou o seu senhor com nananana. Entendeu? São documentos assim. Depois eu posso pegar um exemplar e ver. Eu acho que eu devo ter algum fácil, acessível aí. Então, havia uma população negra importante em Santo Amaro que trabalhava com esses pequenos proprietários. Não eram grandes proprietários, pequenos proprietários, que trabalhavam para a família do José Bonifácio, por exemplo, que era grande proprietária de terra em Santo Amaro. Eles eram donos da ilha de Santo Amaro, a família do José Bonifácio de Andrada e Silva. As primeiras anotações dele tentando propor uma coisa para o Brasil, ele queria fazer uma fazenda modelo aqui em Santo Amaro, com negros, indígenas e... Então são coisas assim, são fragmentos, vários fragmentos, que a gente vai tentando construir uma visão de conjunto. Por quê? O que tem efetivamente escrito é daquela mulher de origem alemã que fez a sua pesquisa sobre Santo Amaro nos anos 70 e também está construindo essa memória da germanidade, digamos assim, de uma identidade alemã. Agora não me lembro o nome. Mas é uma das primeiras teses sobre Santo Amaro feito na FEFELESH, meados da década de 70. Você conhece a história do Pio? Não, nunca nem eu tinha ouvido falar. Eu não sei nada sobre os Caifases. Sobre os Caifases o que eu sei é o que está na literatura sobre abolicionismo em São Paulo, que também é bastante impreciso e vago, na maioria das vezes fragmentos dos jornais abolicionistas e uma apologia do Antônio Bento. Agora, o que eu sei é isso, é o quilombo da traição, o quilombo do Jabaquara, pensando Jabaquara até o começo numa geografia que vai até o começo da Imigrantes, e o quilombo da Mombaça, ou o quilombo dos pretos de Santo Amaro. E assim, desse jeito que eu falei, através da documentação, não na historiografia. Na historiografia nem tem nada. Esse do Mombaça, será que provavelmente era um de passagem? Não era de passagem, porque se fosse de passagem, não tinha preocupação de povoar com alemães. Eu acho que era de fixação. Santo Amaro, até 1930, Santo Amaro, de uma maneira geral, era sertões de São Paulo. É assim que passa de sertões de São Paulo para bairros, ser considerado bairro rural paulista, que é o que a Maria Isaura Pereira de Queiroz coloca. Bairros rurais paulistas. Era roça. Até os anos 50,
era a roça. O salto industrializante de São Paulo é 10 anos. Em 10 anos, Santo Amaro deixa de ser um bairro rural para virar um centro industrial. É de 50 para 60. Naquele filme, perdão, no filme do Sganzerla, não, no filme do As Margens, A Margem ou As Margens, aquele cineasta da Boca do Lixo, que é o Zualdo Candeias, ele vai filmando a margem de Pinheiros e vem até a margem a margem do Tietê e vem até a margem de Pinheiros. Você vê que é tudo roça. Isso é 50 e tals, começo de 60, entendeu? A industrialização de Santo Amaro foi uma coisa avassaladora. Foram 10 anos. Em 10 anos, Santo Amaro virou uma potência industrial, como era o ABC. Saloma, essa questão de Santo Amaro ainda no período ali abolicionista ali, né? Você acha que esse trajeto ele contribui para a formação da cultura negra aqui na região? Você acha que tem uma ligação? Você acha que daí já dá pra gente imaginar que possa sair alguma coisa que exista até hoje, assim? Não, é muito difícil. Até hoje não. Não dá para fazer essa conexão, não. São escalas, são movimentos, são movimentos populacionais. Estava falando com a Luciana, talvez sejam camadas de negrice, de presença negra. Uma primeira camada pode ser efetivamente desses descendentes desses pretos que foram jogados em Itanhaém, no século XVI, que ficam aqui, Itanhaém e o litoral paulista ele não é importante, mas mesmo assim aqui tem produção de cana. Essa produção de cana ela existe desde o 16 até o 19. Esses outros pretos que foram colocados mais em cima no litoral norte, em Ubatuba, que também eles circulam, eles vão para Minas, eles vêm para cá, para São Paulo. Uma segunda leva seria esses pretos que vieram do tráfico interno. E aí eles vêm para São Paulo, capital, eles vêm para São Paulo de Piratininga, mas eles são comercializados também com os pequenos proprietários. E aí você encontra 2, 3 escravizados com uma família aqui de Itapecerica, os amigos nossos que moram ali, que os ancestrais deles eram proprietários de escravos. Logo aqui na frente, uma das meninas foi minha amiga, professora. Eles eram proprietários de escravos, tinham 2, 3 escravos. Eram famílias pobres. Que é um negócio que a historiografia despreza, por exemplo. A historiografia não cuida de estudar famílias brancas que tinham poucos escravizados. Mas isso tinha e era comum, era a regra. Esses documentos a gente tem, a gente sabe quem são essas pessoas. Eu tentei encontrar um fio de famílias negras daqui, por exemplo, que fossem as mesmas desde o 19. É muito difícil. Eu segui 3 pistas falsas e todas elas deu em nada. Havia uma família negra de uma mulher que era considerada meio exótica, porque ela tinha um bando de cachorro, ela era benzedeira, tal. E ela criou uma mulher que, por sua vez, criou um outro menino. Essa mulher era a filha dela, mas o menino não era. É esse menino que eu entrevistei, já idoso, mas ele não tinha nada desse fio, talvez até um pouco de vergonha de ser descendente de uma mulher que era considerada louca, enfim, algo assim. Então é muito difícil. Aí voltando, a terceira leva de pretos seria esses do tráfico interno. A quarta é essa que vem dos anos 50 para frente. Que aí chegando nos lugares
onde já não tinha espaço para morar e tal, foi empurrada mais para o fundo. O que era o fundo? O fundo era além da várzea do Pinheiros. Era além da várzea do Pinheiros. Toda aquela área que hoje é uma dos afluentes da represa, que passa ali no Socorro, a outra passa lá onde era Calói. Todas aquelas áreas ali eram favelas, antes de serem urbanizadas. A gente não tem nenhuma coisa concreta sobre o trajeto dos Caifases aqui na região, né? Mas a gente não que eu saiba. Tem uma imagem concreta do Borba Gato que dá conta de contar uma boa parte da história dos bandeirantes, da colonização também, né? Pegando o imaginário, a questão do imaginário de uma São Paulo. E ele fica justo em Santo Amaro. A família dele era de Santo Amaro. Você pode falar mais? A família dele era de Santo Amaro. Esses gatos, quer dizer, eles viviam aparentemente numa região que é café solúvel, aquele pedaço ali, Chácara Flora. Eles viviam ali. O caminho que ele fazia para o sul tem resquícios aqui, ela passa aqui. Vinha de Santo Amaro, passava por aqui. Um pedaço dela fica perto da escola onde a Cristina trabalha, sentido sul, que era caminho para aprisionar os nativos, né? Estrada do Borba Gato. Ela é toda fragmentada, mas ela passa por aqui, beirando a BR, sentido Cafezal. Mas tem a ver, é menos a história real e mais a construção da paulistaneidade. Isso tem a ver como a elite cafeicultora de São Paulo começou a construir a sua autoimagem a partir do que seria uma origem nobre inventada. Porque efetivamente os paulistas não eram nobres, na visão do 17, do 18. Os paulistas eram considerados bárbaros. Por isso que quando você vê a memória, por exemplo, dos paulistas indo para fazer a guerra do Quilombo, que é final do 17, é tudo... os paulistas estão vindo aí, vamos recolher as coisas, vamos para a mata, porque os paulistas estão chegando, né? Uma parte vai por mar e outra parte vai por terra, fazendo meio caminho do São Francisco, né? Então, mas no século XX, como os paulistas eles viram um parâmetro de brasilidade, eles precisam construir uma memória heróica do seu passado. Aí eles pegam a figura do bandeirante. Mas isso é recente, é do século XX. E por que a gente não tem uma memória do movimento dos Caifases em Santo Amaro? Não, a gente não tem uma memória dos Caifases em São Paulo inteiro. Tem a apologia do Antônio Bento, que é parte da louvação do... Mas por que a gente não tem uma estátua aqui, por exemplo, um monumento? Por que nós não temos um monumento? Porque não tem em São Paulo, não tem em Santo Amaro, não tem em São Paulo. Ao passo que os bandeirantes estão em toda São Paulo. Eles são nomes de estradas, de escolas, de tudo. Então, tem essa construção da imagem dos bandeirantes. Dos Caifases, eu não tenho hipótese, mas talvez porque essa coisa de uma luta pelos negros não seja algo importante para a memória, né? Por quê? Por razões óbvias, né? Do racismo paulista, né? São Paulo é talvez a província onde o racismo se sofisticou, né? O racismo antinegro em São Paulo é ultra sofisticado. E
proteger. E é isso que a gente vê quando a gente lê o Florestan. Florestan não diz isso porque ele também tem parte da sua defesa do status quo branco paulista. Ele não vai dizer isso, né? Mas para proteger o progresso tecnológico para os brancos, a melhoria dos padrões de vida através do capitalismo industrial para os brancos, o racismo teve que, antinegro, ele não pôde mais simplesmente dizer que os negros eram inferiores, que eles eram preguiçosos, porque estava evidente que eles não eram, né? Eles estavam nas primeiras fábricas junto com os brancos, né? Então, a elite branca teve que criar outros mecanismos para deixar os negros dentro, mas fora. Que mecanismos foram esses? Tem vários. Tem a polícia, que criminalizou, e criminalizou de várias formas. Criminalizou por vagabundagem, criminalizou por práticas de quiromancia, práticas religiosas africanas que eram tidas como charlatanismo. Então prendeu sacerdotes, encarcerou, processou. Aquilo que foi feito com João de Camargo de Sorocaba não foi feito só com ele, foi feito com vários outros sacerdotes africanos que viviam nessa São Paulo expandida, né? Sorocaba, Jundiaí, São Paulo, Itapecerica. Então, se você procurar os processos crimes contra os sacerdotes, você vai... mexi aqui no microfone, estava um pouco incômodo. Se você procurar os processos crimes contra os sacerdotes de religiões africanas, você vai encontrar inúmeros. Então, essa é parte da sofisticação do racismo brasileiro, mas que em São Paulo foi as últimas consequências. Outra foi criar os manicômios e também encarcerar um monte de negros. O outro foi ter uma pressão tão grande social que, sobretudo, os homens começaram a suicidar-se. E é isso que o Bastide vê quando ele começa a olhar os arquivos da polícia, e ele vai vendo que muitos negros, o triplo, homens, se matam mais do que os brancos. Então, essa pressão social muito forte, que talvez muitos não consigam entender exatamente o que está acontecendo, mas sente o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, vendo que São Paulo, em pouco tempo, de 30 a 70, é uma geração. Alguém que já tivesse 30 anos em 30 e 70 anos em 70, viu o que é chegar dinheiro, investimento, modernização, tecnologia, expansão comercial, crescimento demográfico, sem participar, sendo alijado, sendo empurrado para o Canindé, para Santo Amaro, para os morros da Norte, para Casa Verde, para o Morro do Jabaquara, sendo empurrado. As pessoas sentiam isso. Você passou pelo caso do João de Camargo, é isso? É. Que caso é esse? É um sacerdote, um Inganga, né? E um Inganga que foi descrito pelo Florestan, nos seus primeiros textos, como sendo a mesma coisa que um Antônio Conselheiro, mas é um equívoco, né? Porque não é a mesma coisa. Ele criou uma igreja em Sorocaba e começou a fazer muitas ações, assim, curar várias pessoas, e essas pessoas começaram a andar atrás dele, e ele tinha dentro da sua igreja uma série de
de objetos sacros, né? Entre os santos católicos, as pedrinhas, os inquices, E o Florestan descreve isso, só que numa chave de líder messiânico, carismático, como Antônio Conselheiro, que era assim que se lia, né, naqueles anos, né? Pegava o Max Weber e aplicava em qualquer contexto e chegava à mesma conclusão. Mas é esse cara. Esse cara foi perseguido pela igreja de imediato, depois perseguido pelos governantes locais, até que toda a elite de São Paulo se volta contra ele. Ele é preso, encarcerado, fica vários anos preso. Quando sai já bem doente, não consegue mais. Mas os resquícios disso estão lá em Sorocaba, que os descendentes dele vão, enfim, ser identificados nos anos 70 como o Quilombo do Cafundó. Peter Frey Na verdade, quem identifica isso primeiro é o movimento negro. É um advogado negro que vive ali em Santo Amaro. Mas depois esses dois antropólogos, o Vogt e o Frey, vão lá tentar fazer uma pesquisa de linguística para ver se essa comunidade ainda fala línguas africanas e tal. Mas é essa história, uma história meio... Voltando ainda para os Caifases, por onde você já deu uma pista de Mombaça, né? Eu queria só fazer uma adenda. Então, eu não disse que os Caifases estiveram na Mombaça. O que eu estou dizendo é que haviam 3 quilombos no eixo sul. Em que época? Final do 19. Eu conheço a estrada da Mombaça, que ela começa em Itapecerica, aqui no centro de Itapecerica, vai cortando ali, ela passa pelo Jardim das Oliveiras, Santa Júlia, que faz ali Santa Júlia é o último bairro depois do Jacira, né? E tá bem no entroncamento de Embu-Guaçu, São Paulo e Itapecerica. A estrada da Mombaça, até onde eu sei, ela vai até Embu-Guaçu, que é aquela rotatória indo para Embu-Guaçu. Você sabe me dizer se tem alguma relação do município de Embu-Guaçu e o município de Cipó com essa quilombagem de Itapecerica? Porque existe uma rota, né, que sai em Itanhaém, que é uma rota que normalmente jipeiro faz, né? Você tem alguma ideia? Então, a estrada da Mombaça, ela é recente, né? Quer dizer, não, ela não é recente, mas... Ela não é recente, mas ela não é exatamente esse roteiro que você traçou, né? Mas ela ligava ao Capão, a parte baixa do Capão, pelo vale, né? O Capão é um vale, né? Se você pegar o Morro do Oeste, você vem para Itapecerica pela estrada de Itapecerica, pelo morro. Se você for pelo vale, que é o caminho do Córregozinho, passando no centro do Capão e seguindo até o Feitiço da Vila, esse era o caminho de Santo Amaro por baixo para chegar na Mombaça. Naquele vale, pelo vale que passa no Capão e vem seguindo pelos fundos do Jaciro, pelos fundos do Ângela, até chegar na Mombaça. Eu não posso dizer. Não posso dizer porque não tem conteúdo para isso, entendeu? Não dá para ligar os Caifases com Santo Amaro simplesmente. O que eu posso te dizer os documentos mostram que fugas que vinham da região do que é hoje o ABC, passando por Diadema, por aquela área que era alagadiça, era tudo taboão, cheio de taboa, era tudo taboa. Eles realmente iam por esse trecho para chegar no Capão. Isso a documentação também indica. Para chegar aqui na região da Mombaça.
Mas mais do que isso, não dá para dizer, não. Agora, a Mombaça é muito antiga. A Mombaça, com esse nome, é início do 19. O que dá para dizer é, haviam pretos capturados na costa oriental da África e trazidos para cá, que é do começo do 19. Como eles chegaram aqui e como atribuíram nome a esse lugar, porque não é um nome português, é um nome suahili, Mombaça, eu não sei dizer. E como nomearam o lugar. Agora, dá para inferir que Mombaça e a Terra dos Pretos é a mesma. O Quilombo dos Pretos é a mesma. O meu sogro viveu nesse lugar e ele fala de famílias pretas muito antigas lá. Entre elas de um capelão preto que, enfim, benzia as crianças e ensinava a ler. E que era de família própria da Mombaça. Ele próprio frequentou a escola desse capelão. Então, a gente já tem bastante coisa aí. Cujo nome também agora não me ocorre. E tem famílias negras lá, originárias, misturado com essas outras levas de negros que chegaram depois do norte. Isso a gente sabe. Nós convivemos com os filhos dessas famílias, desses meninos, logo quando chegamos aqui em Itapecerica, que ainda tinha uma cultura, Itapecerica ainda tinha uma cultura bastante sertaneja, mas como São Paulo veio avançando através do Jacira, essa cultura periférica de São Paulo também se impôs sobre esse resquício caipira, preto caipira, digamos. Isso só aconteceu em 80, com a chegada do crack e do rap. Os meninos ainda gostavam mais de moda de viola do que de rap. Mas a gente viu a transição, como é que eles começaram a ficar com vergonha de moda de viola e ouvir rap. Salomão, aproveitando isso que você está falando, como você vê essa leitura que o hip hop faz, né? Antigamente quilombo, hoje periferia. Na sua visão, pensando a quilombagem, o movimento do quilombo, né? E essa tentativa de reconstrução da identidade da periferia como quilombo também. Como é isso para você? Isso é uma narrativa já nos anos 90, né? O quilombo como memória negra, assim, artística e intelectualmente falando, ele nunca foi abandonado. No século XIX você tem a obra do Manuel Quirino, que é o cara que fala, nossa origem está no quilombo. Aquele cara baiano que fala isso. Luiz Gama também aponta o quilombo como a origem boa para os pretos. Então, desde o 19 já tem uma forma de busca de uma memória de luta negra. No início do 20, os jornais também são Palmares, Quilombo, os clubes são Quilombo, Palmares, depois as escolas de samba são Palmares, Quilombo. Isso entra até virar uma teoria, né? Porque o que a Beatriz Nascimento e o Abdias tentam fazer é teorizar o quilombo, né? E teorizar o quilombo não é para olhar a história, né? É para criar estratégia pro hoje e pro amanhã, né? Tanto o quilombismo de um como o quilombismo de outro tá dentro dessa ideia, que não é exclusiva, né? Não é nem do movimento negro, nem dos intelectuais negros, nem dos literatos negros. O tempo inteiro essa noção ela está presente, ela está na cena. Pelo menos desde 1870, por aí. A ideia do quilombo como resistência, como referência de luta. Então, talvez seja esse imaginário que os jovens do rap, da cultura hip hop assimilam, né?
não de uma forma contínua, não como um fio, mas como um fio partido, né? Que vai, uma hora ele religa, outra hora ele se distancia, né? Então pode ser isso, né? Eu acho que é isso, né? Nós próprios, minha geração, muito se baseou nisso. Um pouco é uma compensação para a condição subalterna, né? Para a inferioridade, para a opressão. Então diz, você está me oprimindo, mas eu sou quilombola, você pode me matar, você pode me prender, você pode fazer várias coisas comigo, mas uma hora isso vai ter revés, né? É um pouco digamos, uma compensação mesmo simbólica para a opressão, né? Agora, ao fazer isso, vem toda uma riqueza, né? Estética, filosófica, né? Quando eu concebo a mim mesmo e o meu grupo como um grupo que luta, que resiste, que se recria, né? Há nisso também o que a gente poderia chamar de uma filosofia afrodiaspórica, né? Que compreende e reelabora o mundo, né? Digamos. O mundo em que se existe objetivamente, né? Mas que esse mundo não é só a sua concretude, o seu sofrimento, é também a sua digamos, reflexão sobre ele, sobre o que é real e o que é imaginado, o que é passado e o que é futuro, né? Digamos. Então, só retomando, queria que você falasse um pouquinho. Dessa memória pessoal, digamos, ligada à memória de uma negritude em São Paulo, que pode ser paulista ou não. Que se reconstitui a todo momento, né? Por conta dessas mudanças, No fundo rola um enraizamento, né? Porque se você pegar essas figuras como o Alain, que é um pouco mais novo, mas que está na mesma geografia, né? Que é Catarina, Cidade Ademar, nananã, e a minha, né? Que, enfim, porque no fundo a gente andava por tudo isso, não era longe, né? O que torna longe é o fato de não andar, né? No andar torna tudo longe, né? Entendeu? A gente vinha em baile em Santo Amaro e voltava a pé para o Parque Santo Antônio. A gente ia em baile no Brooklyn e ia a pé para a Cidade Ademar. Muito do trecho não era no ônibus. O ônibus era quando você estava com dinheiro, né? E o ônibus era caro, desde a minha infância. O ônibus era caro. Começou a ter transporte escolar, assim, a gente poder andar no busão com um ticketzinho, eu acho que na minha 6ª série. Carteirinha escolar do CMTC com um ticketzinho, que destacava. Você chegou aqui com quantos anos em São Paulo? Com 10 anos. Fui para a Vila Santa Catarina. Primeiro para os fundos do Jardim Miriam, numa casinha que era de uma parente. Minha irmã mais velha veio para São Paulo, se fixou aqui, mandava o dinheiro para a gente, levava o material escolar, ficou aqui durante muitos anos trabalhando em casa de família na região do Pacaembu e no Sumaré. Ela ajudou a gente lá em Minas, e depois, quando meus pais resolveram vir para cá, a Regina, ela arranjou uma casa e nos acomodou lá na Vila Santa Catarina,
nos limites com o Jardim Luz. Na demarca limites com o Jardim Luz. Isso foi 70, final de 70 para começo de 71. Mas nós já chegamos na decadência, com pouco emprego. Meu pai ficou um tempo desempregado, tal. Mas minha mãe arranjou emprego logo, de doméstica e depois de faxineira, numa dessas terceirizadas. A terceirização para os pobres chegou bem cedo, né? Que fazia faxina na Caixa Econômica Federal, uma empresa chamada Brasanitas. E aí fui, enfim, estudar ali na Catarina, numa escola chamada Reducino de Oliveira Lara. E nós vivemos lá até 75. 75 mudamos para o parque, porque meus pais tinham comprado um terreno nos fundos do cemitério de Jardim São Luís, que não tinha um cemitério, era um terreno devoluto, sem cerca nem nada. E só voltando um pouquinho lá, vocês viviam num contexto rural e aí... Não era rural. Embora era uma pequena cidade e nós morávamos na última rua do começo da roça. Então a gente ia pegar lenha de fim de tarde para acender o fogão. Tinha gás, mas o ideal era usar os gravetos para economizar o gás, porque o gás era caro. Então era assim que a gente vivia. Meus pais trabalhavam na roça, às vezes meu pai vinha para São Paulo, trabalhava aqui como carpinteiro nas obras do metrô, Civilsan, nessas construtoras grandes, né, que fizeram o metrô, e ele ia de quando em quando, então nós viemos, né, nessa. E você veio de ônibus? Como foi essa... Isso é por causa do Amailton, né? Eu contei essa história para ele, mas porque realmente é o que ocorreu, né? Era muito curioso e nós viemos de trem com baldeação em Franca. E como nós viemos em fim de ano, era tipo 23 por aí de dezembro, e na minha casa tinha criação de porco, galinha, nananã. Então, minha mãe, que era muito previdente, pressupondo que as coisas aqui não seriam muito fáceis, preparou as comidas, né, para chegar aqui e só assar. E eu era responsável por um cesto onde tinha um capado preparado, né? Envolvido nos temperos e tudo. E eu tinha que cuidar daquele cesto com leitão. Aí a cena sou eu descendo do trem na estação da Luz com leitão olhando. Porque a construção é impressionante, né? As construções são impressionantes. Imagina para um moleque sei lá, de 9 anos, chegando, descendo aquele banco duro do cacete, né? Então tinha que estender um negócio para a gente dormir. Mas nem dava para dormir, porque tinha tanta novidade no meio do caminho, as cidades que o trem ia passando e pá. Então a gente veio de trem. Veio de trem da minha cidade até... Era um trem da Mogiana, né? Da Mogiana que ia até Minas, atravessava por Franca e ia até Minas. Mas é basicamente isso, de trazer as coisas para comer, porque, pô, vamos chegar lá, não vai ter o que comer, então a gente leva tudo preparado. E aí fomos de busão, porque meu pai já conhecia bem o caminho, descemos na Avenida Cupecê, ali perto daquela escola, né, Martins Pena, que era uma das poucas escolas na Quebrada que tinha ensino médio, era aquela. E aí subimos a pé para esse lugar que hoje é perto da caixa d'água do Jardim Luz. Nessa época eles estavam fazendo as caixas d'água, essas caixas d'água da Sabesp que vão para os bairros, porque antes não chegava água, né?
Aí você falou, depois do Jorge Miriam, seu pai é São Luís, que tem uma caixa d'água também, né? Na beira da caixa d'água de São Luís. Não, ali não é São Luís, né? É Parque Santo Antônio, é o fundo do Parque Santo Antônio, no limite com o São Luís, né? E ali nós ficamos enquanto eles estavam meio que tentando levantar uma grana para construir o barraco lá no Parque Otero. Aí meu irmão veio de Minas, meu irmão também tinha grandes habilidades com coisa de madeira. O meu pai arranjou um amigo que trabalhava na construção do centro empresarial, que gerava muito madeirite, aquele madeirite tratado, que não emborca com a umidade nem com o sol. E aí nós fomos lá com o caminhão, eu acho que no prazo de um mês eles tinham feito a casa e a gente caiu para dentro. No fundo foi a única casa que a gente teve, nossa, em São Paulo. Todo o resto foi morando de aluguel. Não moramos em muitas casas, moramos em 3 casas. Uma na Catarina, outra no Jardim Luso e a outra no Parque Santo Antônio. Dali nós voltamos para Minas, no começo de 78. Ficamos até 78 lá. E aí eu fiquei mais 2 anos em Minas. Foi 78 e 9. Talvez por isso eu não tenha sido morto, porque muitos dos meus amigos foram mortos. Nesses 2 anos, sei lá, tipo 10 pessoas dos meus amigos de futebol e de escola foram mortos. No parque, porque o Garrinchinha, que era o cara que organizava o futebol lá pra gente, que era um cara do Paraná das pernas tortas, branco, que morava ali perto de onde é hoje a padaria. Eu acho que o lugar, o terreno onde ele vivia agora é uma igreja universal. Esse cara começou a matar os moleques lá a pedido dos comerciantes. Desses seus amigos, você consegue dizer o nome deles em sequência? Que vocês lembraram? João Zé Doido, Marco Beissola, Dimas, Denis, Cláudio, Marco Caveira, maioria pretos, mas brancos também foram. Mas eu não lembro. Mas há um tempo atrás, a gente fez uma contabilidade, eu e os que sobraram, porque é um pouco esse sentimento, de 10 a 15. Todos ali da faixa que vai do Vaz de Lima até até a ponta do parque. João Braz. Muito. Muito. Em poucos anos. Entre 7 até 8-3, 8-4. 8-3, 8-4 eu já estava aqui. De novo. Eu voltei em 80. Mas era... Bom, resumindo é isso. E aí estudando nas escolas públicas da região, minha irmã trabalhava para não dá nem pra, hoje não dá para dizer que é burguês, né? Mas quem morava de Santo Amaro para lá, pra gente na infância, a gente era tão pobre que já era considerado classe média, né? Trabalhava no Brooklyn, aí me levou para essa escola do Brooklyn, que era o Oswaldo Aranha. Lá eu fiz quinta, sexta, sétima, aí repeti a sétima, aí fui para uma escola do parque, chamada Monsenhor João Batista de Carvalho, lá no alto do parque. Antes ficava nessa escola que era o Oswaldo Aranha. Aí voltei para Minas. Quando eu voltei para São Paulo, voltei para o Oswaldo Aranha para fazer o ensino médio. Aí fiz primeiro, segundo e terceiro lá.
Aí nessa época eu morava no Grajaú. Vim sozinho, em 81 eu e a Cristina fomos morar juntos, lá no Grajaú mesmo, no Cocaia. E, enfim, depois ficamos morando por ali. Meus irmãos também moravam por lá, exceto minha irmã mais velha, que morava no Imbu desde o final da década de 70. É isso. É isso? Mais alguma pergunta, vocês? Tem várias, né? É. Uma coisa que eu talvez não tenha falado é desse lance dos grupos culturais, assim, né, com os quais eu me envolvi, né. Lá no Parque Santo Antônio, o primeiro grupo cultural foi formado por um padre, que era ligado à teologia da libertação, né, essa coisa que a gente nem sabia na época, né, exatamente o que era. Mas ele coordenava os jovens dessa paróquia do Parque Santo Antônio. E ele também era meu professor no ensino fundamental, professor de história. Foi muito importante, assim, do meu interesse pela história, esse cara foi o primeiro que me despertou, assim. Uma vez ele pegou o livro e falou, a história do seu povo não está aqui só tem história de escravo. Livrinho de tipo sexta série, mais ou menos, assim, aqueles livros que eram distribuídos pelo governo, né? Padre Ayrton. Então esse lance da Igreja Católica foi muito importante. Depois, quando a gente volta para São Paulo também, lá no Grajaú, os ativistas de cultura e de política, todos também eram reunidos pela igreja. Tal de Padre Luiz, um italiano que tinha lá na igreja do Grajaú. E a igreja era bem interessante, que tinha tinha grupo de folia de reis, tinha forrozeiro, tinha esses filhos de português pobre, né, espanhol pobre, italiano pobre, os branco pé rapado que ia lá junto com a gente, o Caroço, Nonô, pai do Daniel, pai da Maitê. O pai da Maitê era Fulião de Reis. Tinha um grupo o avô da Maitê. Tinha um grupo de folia de reis. Era um mineiro, preto, indígena, assim, com uma pele bem esticadinha de índio e um cabelo anelado. Ele e a mãe eram muito parecidos, a avó da Maitê. E eles se reuniam na igreja também. Os sindicalistas se reuniam na igreja. Então tinham sindicalistas bem fodidos, assim, marxista. E era engraçado, né? Aqueles caras bem marxistão no meio da favela, com um monte de preto recém-chegado das roças, tentando catequizar os caras, as duas tentativas de catequese, os marxistas, sindicalistas, melhor escolarizados, né? E os padres, né, também marxistas, cristãos. Duas vertentes, o marxismo sindical e o marxismo cristão, tentando catequizar a gente, né? Mas os padres estavam em toda essa região, né? Pegoraro, Padre Luiz, Padre Jaime, aqui mais pro eixo do M-Boi, né? Já tinham... Padre Jaime é um dos poucos que sobrou, né? Nessa época. Padre Luiz, eu acho que voltou para a Itália, o Padre Pegoraro morreu. Padre Lorival, que esteve bastante envolvido com a questão da ocupação de terras, que era lá do Jardim Primavera, também foi aposentado à força, né, pelos carismáticos. E é isso. Os lugares para fazer cultura ou era a igreja ou era a escola. Eram os únicos lugares que tinham. Se fazia festivais de música, peças de teatro e... Houveram experiências em fábrica, um grupo de teatro chamado Bazar, Companhia de Teatro, que eram os caras lá da Pedreira, que montaram um grupo dentro da Organum.
aquela empresa de cosméticos e farmacêuticos ali de Santo Amaro, que era uma empresa holandesa. Depois foram também para o interior das escolas. Eram os lugares seguros, onde a polícia não entrava. Esse é um outro capítulo que no futuro a gente vai querer contar, é a ditadura nas periferias. A ditadura do... A ditadura que a gente sofreu e sofre até hoje, né? É a ditadura do ditadura DEIC. sem rompimento. É a ditadura do DEIC e da PM, né? Que é diferente da ditadura do DOPS. Exato. Marcelo, você veio falar agora da migração, da religiosidade pensando no cristianismo, e a gente quer muito aproximar essa questão da urbanização com os terreiros, né? Uhum. Você pode contar um pouco pra gente essa coisa da religiosidade nesse período, desses encontros que aconteciam não só no cristianismo, né, nos espaços cristãos, mas nos terreiros? Se você tem alguma memória. É uma memória vaga, né? Uma das memórias é do Parque Santo Antônio, tinha um terreiro ali no finalzinho do Vaz de Lima, que era um terreiro frequentado pela minha irmã dos Santos, e que eram uns caras bem interessantes, porque eles me emprestaram o primeiro instrumento que eu tive, que era um atabaque. As primeiras canções que eu fiz foi com ritmos básicos da Umbanda, assim, que eu aprendi com esses caras. Mas eu não frequentava, eu nunca fui adepto. Mas a minha irmã mais velha, minha irmã acima de mim era a dos Santos. Ali tinha esse terreiro, que era um terreiro importante ali para o parque, e havia um outro terreiro lá nos fins do parque, aquelas ruas do lado esquerdo de onde é a delegacia e o sacolão. Ali na parte de cima havia um outro terreiro que era uma amiga da minha mãe também, que eu ia com a minha mãe lá. Minha mãe era bem eclética. Ela era, por conta da influência do meu pai, ela ia na igreja presbiteriana, nós também íamos, mas ela, assim, ia também na Umbanda. E essa, eu acho que é a Dona Geralda, que era uma senhora baiana, que eu não tive mais contato com os descendentes dela, então eu não sei se esse terreiro ainda existe. Mas na geografia do parque era a rua 27, que ela desce, faz uma curvinha assim, e o centro dela era bem nesse lugar. O marido dela também era bem chegado do meu pai, os dois conversavam bastante. E às vezes quando a gente saía do campo, onde é a delegacia e o sacolão, era um campo. Às vezes quando a gente saía do campo, a gente passava lá para tomar uma água, ver se não tinha um amendoim ou alguma coisinha lá para ela dar para a gente. Então era mais essa relação. Efetivamente, eu nunca frequentei, porque mesmo dentro do presbiterianismo, a gente passou a olhar com desconfiança, com desprezo. É isso que a gente não era ensinado explicitamente. Meu pai, por exemplo, tinha amigos que eram congadeiros, umbandistas e vários que frequentavam a minha casa. Mas a ritualística, o credo e o ambiente nos ensina a olhar para isso com desprezo, com desconfiança. Então, eu fui bastante tocado por esse ambiente. E depois, na vida adulta, quando eu consegui me livrar da culpa através da leitura dos bagulho aí da esquerda, também deixei de ser crédulo total. Aí, se Deus morreu, se o Deus cristão morreu, os outros também morrem juntos, né? Então, agora, eu efetivamente tenho uma curiosidade. Essa curiosidade eu já tinha desde pequeno. Eu tinha 2 irmãos que eram umbandistas. O Abraão, que era um umbandista bem novo, e ele fazia trabalhos dentro de casa. Então, eu via ele fazendo
os riscos, os grafismos da Umbanda. A gente não sabia o que era aquilo, mas aquilo de alguma forma entra em você como uma curiosidade. Qual é o significado, o que tem ali por trás. Ele está fingindo, não está. Ele está com santo, ele não está. Mas ele às vezes está bêbado. Mas ele bebeu. Sabe, coisas assim de mil caraminholas. O que é isso? Que fé é essa? E diferente também você vai contrastando, né? Que fé é essa que o espírito vem no corpo e que é a outra fé que só lê e canta, né? Entendeu? Que as pessoas ficam lendo e cantando. Mas, enfim, tinham vários parâmetros, né? Assembleia de Deus, que já são mais vibrantes, né? Mais festivos. Então a gente ia vendo, eu passei minha vida vendo tudo isso, né? Essas várias formas de fé. Adotei uma postura de distância e ao mesmo tempo de curiosidade na vida adulta, de perguntas. Mas tinham perguntas que eu achava difícil de responder, né? Ainda hoje eu acho. Mas hoje eu já tenho uma outra avaliação. Ou seja, a ciência não tem capacidade para explicar tudo. E o ceticismo nem sempre é uma posição efetivamente sábia. Nem sempre. Você tem que reconhecer que existem campos misteriosos sobre o comportamento humano e sobre a sabedoria humana. Isso hoje eu tenho para mim. E o que não serve para você, para o outro, pode ser muito importante. Você também tem que reconhecer isso. E aí eu continuo fazendo perguntas. Ontem eu estava perguntando para minha filha, eu fui lá Eu tenho muita curiosidade sobre o transe. E isso para mim é a coisa mais misteriosa que eu vejo, né? Eu pensava assim, então subdivide o cérebro e uma parte está olhando com o olhar da divindade ou do espírito nananã, e a outra parte fica olhando para o mundo, mesmo durante o transe, a pessoa fica num limiar, né? Entre aquele ser especial que transita no mundo efêmero, ou não. Esse ser, ele vem e toma efetivamente conta do seu corpo, a sua consciência desaparece e só tem a consciência né? Seu corpo é uma montaria mesmo, é um cavalo, né? Como se diz na Umbanda, né? Toda a direção e tal é dada por quem está montado, que é o santo, né? Que é o Orissa, que é a Inquice, enfim, que é esse ser divinizado. Isso para mim ainda é misterioso, né? Que estado de consciência seria esse das espiritualidades de matrizes africanas? Mas efetivamente eu não me vejo como um devoto, né? Como uma pessoa que assimila isso e vai fundo. Não vejo essa possibilidade para mim. Mas me interessa muito hoje, por exemplo, a questão política, que os descendentes de africanos têm o direito de cultuar suas divindades. Isso não tem negociação, a defesa é uma defesa objetiva, política, feita contra a opressão,
Isso não, e contra um cristianismo monolítico, seja ele pentecostal ou católico, né? Essa defesa tem que ser feita, né? E eu a faço. Isso leva muita gente a pensar que eu sou devoto, mas não sou. É dentro dessa tradição, sei lá, política de esquerda, plural, digamos, de que ninguém tem o direito de impor para o outro a sua fé, né? E nem impedir o outro de fazer o seu culto. Então é mais nesse sentido. E o resto é mesmo curiosidade, digamos, antropológica. Escolar.